Bom, as férias escolares chegam trazendo aí momentos de convivência e carinho, mas também podem intensificar a sobrecarga emocional das mães. A rotina muda, as demandas aumentam, muitas vezes o autocuidado fica em segundo plano. Para falar sobre a maternidade, saúde mental e como equilibrar o cuidado com os filhos sem esquecer de si mesma, eu converso agora com a psicóloga Monique Farber. Tudo bem, Monique? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Prazer, novamente, né? A gente estava comentando que a gente se viu aí ano passado, final do ano Sim, passado por aqui. exato. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Monique, a gente está nessa época então de férias, os pais aí procurando sempre alguma atividade, alguma coisa para ocupar os filhos ou fazer com os filhos. Como que é esse desafio, né? Como que uma mãe pode fazer para conciliar as duas coisas nesse momento? Exatamente, é um super desafio, né? Até porque acaba aí modificando toda a rotina, que é um momento muito especial, sim, né? Se a gente pensar do ponto de vista da criança, do desenvolvimento infantil, dos adolescentes, as férias escolares, elas são muito necessárias, né? Precisa fazer essa pausa na rotina, das atividades, das responsabilidades e ficar de férias, né? Então, assim, não ter aquele horário para levantar, ter essas questões mais flexíveis da rotina, isso faz muito bem para o desenvolvimento. Em contrapartida, como conciliar full time as crianças em casa, né? Pois é. E muitas vezes os pais não estão de férias, né? Então Tá na rotina normal e a criança tá ali. exato. Então vamos pensar no cenário ideal. As crianças estão de férias e essa família toda está de férias. Ok. Né? Aí é muito então, bom. é muito bom quando isso acontece, mas infelizmente essa não é a realidade, né? Da grande parte de todos nós aqui. Então, o que fazer? Pensar numa maternidade, numa paternidade real, aquilo que é possível, tá? Então, quando a gente pensa muito nessa questão sobre o ideal e aquilo que é possível, que tem uma diferença. Uma diferença grande, né, Monique? Isso, exatamente, porque uma coisa, eu quero que meu filho não fique nas telas, eu quero todos os dias ter tarefas e atividades super lúdicas, etc. Tá, mas e o tempo para preparar essa mini colônia de férias em casa, e energia, e gasto, planejar tudo isso? É muito difícil. Então, o que nós precisamos fazer? Aceitar a realidade e é o que tem, né? Então, sempre que possível, um tempo de qualidade, tá? Então, essa mãe, esse pai, fazer um adendo aqui, um recorte, porque sabemos que tem muitos pais presentes, muitos pais parceiros, mas infelizmente a maternidade ainda se encontra sobrecarregada e às vezes sem tanta rede de apoio. Então, pensar sobre isso, que essa mãe que muitas vezes está sozinha ou que não recebe tanta ajuda, tanto apoio, o que ela pode fazer? Em primeiro lugar, aceitar e pegar leve consigo mesma. Não se cobrar tanto. Exato. Né? Acho que isso é muito da mulher também, né? A gente se cobra muito, tem que fazer muita coisa, tem que entregar muita coisa, tem que ser tudo perfeito, e nem tudo é perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Exato. E nessa questão da maternidade, conciliar maternidade com trabalho é um grande desafio, né, Monique? Com certeza. No sentido assim, vai entregar aquilo que é possível. Então, se eu tenho lá as minhas 8 horas de trabalho, onde que vai estar o meu filho? Como que eu vou me organizar para isso? E essa mãe que chega em casa depois de um expediente de 8 horas de trabalho, tá feliz de ver o filho, obviamente, mas não vai ter o mesmo pique. Se a gente pensar aí de uma criança que está cheia de energia. Está cansada do trabalho, ainda tem a criança ali cheia de energia para brincar. Isso. Então, assim, entregue o seu melhor para o seu filho, para a sua criança, mas também entenda que pode ser que nas férias vai ficar um tempo a mais nas telas do que essa mãe gostaria, né? De que não vai ser tudo tão perfeito. Então, viver o real e não tanto o ideal do que se busca. Uma dica importante para as mães, nesse caso, é pegar leve consigo mesma, o autocuidado e pedir ajuda. Aceitar ajuda, soltar o controle.
Tá? Então, assim, não consegui fazer o almoço, ou estamos comendo o que é possível, né? Não consegui preparar a mesa do jeito que eu gostaria, não consegui. Ficou louça na pia hoje, sabe? Então, assim, não precisa, né? Não tem que nada. São muitas imposições sociais, exatamente como você disse. Sim. Essa coisa, né, do olhar da mulher para si mesma, como se tivesse que estar tudo perfeito. Não tem, não vai ficar, porque não somos perfeitas e não precisamos ser. É muita coisa, né, Muita para dar coisa. conta, muita coisa. É. E além disso, né, você comentou que é importante aceitar a ajuda quando ela aparece e saber pedir ajuda também, né? E saber pedir ajuda não quer dizer que você é uma péssima mãe, né, Monique? Muito pelo contrário. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Pelo contrário. O ideal, né, e quando a gente fala desse tema, eu gosto muito daquela frase, né, daquele ditado que diz assim, para criar, precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Então, colocar toda essa responsabilidade em um só cuidador é muito cruel, né? Então, a gente tem que saber que precisa, não é que essa mãe não está dando conta, não é que essa mãe não... Então, no que ela precisa? A mãe precisa, né, essa mãe, esse pai, essa família, garantir o cuidado, né, os cuidados básicos, a segurança. Uma dica, essa criança precisa de outras crianças para brincar. Então, principalmente os mais pequenos, mães, tem essa falta, né? colhem em outras mães que têm filhos mais ou menos da mesma idade, façam programas juntos, porque aí as crianças, elas gastam energia entre si, né? Que isso é muito bom, pensando do ponto de vista aqui dos adultos cuidadores, em um ambiente seguro em que você possa estar observando. Mas a criança, ela se desenvolve, ela precisa de outras crianças para brincar, né? Para se desenvolver, para ter experiências. Uma outra questão importante é que as férias não precisam ser espetaculares e divertidas 24 horas por dia. Porque senão a gente fica com a ideia de que tem que ter uma colônia de férias em casa, um parque de diversões em casa, e se frustra quando não consegue isso. Não, é a rotina, é o dia a dia. É muito importante também que as crianças, os adolescentes tenham esse momento de poder estar na sua casa, no seu espaço, na sua rotina, com calma, com tempo, né? Então, nem todo dia vai ter sobremesa, nem todo dia vai ter programações maravilhosas. É o que tem naquele dia, aceitar a frustração, porque não é porque é férias que vai ser sempre muito divertido. Tem momentos que as crianças só querem atenção, né? Às vezes não querem ir para um parque de diversões, quer a atenção do pai, da mãe, que tá ali, né? Passa muito tempo longe, você falou da carga horária, 8 horas de trabalho, a criança lá na escola, só se vê à noite, já perde a hora de dormir. E é um momento de se conectar também, né? Uma oportunidade para se conectar com o seu filho. Isso, estar com consciência naquele momento presente. Eu só tenho 1 hora, então vai ser aquela hora que você vai estar inteira naquele momento, com consciência, com atividade simples, do dia a dia. Nem sempre vai ser muito fantástico. É no dia a dia que a vida acontece, com afeto, com amor, com consciência. É isso. E falando dentro desse assunto, me veio agora uma memória. Na escola, sempre no início da aula, pelo menos nas escolas que eu estudei, pediam pra gente fazer um resuminho, um textinho, né? Falando o que a gente tinha feito nas férias. E as minhas férias sempre foi em casa, com a minha família, com os meus primos, indo na casa da tia, que eu não ia há muito tempo, brincando com os meus primos no quintal de casa, com lama, com terra, essas coisas. E eu escrevia lá muito feliz que eu tinha feito isso com os meus primos, tinha passado tempo com eles, tinha ficado muito tempo com a minha mãe, que a gente tinha essa questão da distância por conta da rotina, escola, trabalho. Sim. E é uma infância muito feliz, não precisa ser uma coisa mega, né? Não precisa gastar rios de dinheiro para ser especial, né? Exato. Acho que isso é uma coisa bem importante da gente trazer, e muito da idealização do que se coloca. Então, né, dessa mãe de repente não querer frustrar, dessa dificuldade e tudo mais, tá tudo bem, vamos lidar com a culpa. Os filhos precisam também dessa frustração, dentro daquilo que é possível, pensando também na guarda compartilhada, nos pais separados, nas realidades de parentalidade solo. Então, cada um sabe da sua realidade. Quando a gente rola um feed, né, de uma rede social, às vezes a gente acaba tendo
a vontade de se comparar, e isso é muito ruim, um grande malefício para a saúde mental, porque nenhuma realidade é igual, nenhuma família é igual, nenhum jeito de ser mãe ou de ser pai é igual. É isso. Monique, muito obrigada pela Imagina, conversa. obrigada a você. Gente,